E bem-vindos. Estamos, como o João Paulo disse, a chegar aqui ao fim, e isso é ótimo também. E hoje então nós vamos olhar para o capítulo 21 do Evangelho de João. Aparentemente parece que quando chegamos ao capítulo 20, depois de lermos aquele texto-chave que temos repetido aqui algumas vezes, o propósito pelo qual João escreve o Evangelho, parece que então quase que o Evangelho terminou, não é? E poderia ser até uma alternativa a terminar o Evangelho, mas mesmo assim João decidiu ainda continuar mais alguma coisa, depois de deixar bem claro ali o seu propósito. Então, lembrando aqui a estrutura que temos estado a ver, portanto, temos um prólogo, já vimos aqueles blocos centrais, os sinais e os discursos de Jesus, também as suas palavras finais e a sua morte e ressurreição, articulados ali por aquele momento da morte e da ressurreição de Lázaro, que como que já prefiguram ou anunciam o que irá também acontecer com Jesus. Mas a sua ressurreição, ele próprio irá ressuscitar sem necessitar que alguém vá lá, ore e o ressuscite. E nós hoje então iremos olhar para o epílogo. Já sabemos, já lemos que Jesus ressuscitou, foi uma surpresa para os discípulos, ele apareceu, há várias aparições, e hoje no epílogo então João vai registar mais um desses momentos em que Jesus aparece. Basicamente, eu queria que considerássemos aqui 3 momentos neste capítulo 21. Nós iremos deixar ainda o último versículo para a semana que vem, para depois também podermos concluir com uma visão panorâmica de alguns pontos importantes ao longo do Evangelho que nós podemos usar no sentido de comunicar o Evangelho com alguém, portanto, uma ferramenta para evangelizar. Mas temos aqui dois grandes blocos, que é o momento em que Jesus aparece aos discípulos na Galileia, portanto estarão recordados que uma das coisas que ele comissionou Maria foi para anunciar aos seus discípulos que ele iria para a Galileia. Então, de facto, o Senhor aparece aqui aos discípulos na Galileia, no mar da Galileia, e depois também aquela conversa entre Jesus e Pedro, e João acaba por estar também, de alguma forma, envolvido nessa conversa. Então, este primeiro momento, então, ele enquadra-se com os discípulos que estão à pesca no mar da Galileia. Então, iremos ter a leitura. João Paulo, ou temos alguém para ler, ou Pedro? Diz então assim, Okay. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Nataniel, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e acheis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxado a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e, em cima, peixes.
e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado de entre os mortos. Obrigado, Pedro. Temos aqui de novo uma narrativa que, pronto, de certa maneira ela é-nos conhecida, ou talvez pode lembrar uma outra narrativa em Lucas, está relacionada com a atividade dos discípulos, sendo eles da Galileia, no mar, a questão da pesca, o barco. Então são momentos que nós temos encontrado diversas vezes nos evangelhos. E também temos aqui a característica do pão e do peixe. Eu optei por pôr aqui esta fotografia, isto é do chão de uma capela, que segundo a tradição é de uma igreja em Tábega, que segundo a tradição foi então aqui que Jesus fez a sua primeira multiplicação dos pães. Mas eu achei interessante por aqui porque de novo nós estamos diante de um tipo de alimentação básica, o peixe, pelo menos naquela região, o peixe e o pão. E de novo, é neste momento que Jesus está de novo com os discípulos e agora ele está de novo a servi-los. O texto, não sei se notaram, eu pus aquela palavra à cor de laranja, mas o texto começa com João introduzir que Jesus se manifestou aos seus discípulos naquele lugar e termina com a mesma expressão, que esta já é a terceira vez que Jesus se manifestava. Então João não está a considerar as aparições a Maria, mas está a considerar aos discípulos assim como um todo, e até este momento não significa que seriam só 3 vezes. O apóstolo Paulo dá-nos uma perspectiva mais detalhada sobre as aparições de Jesus. Então, eu quis destacar isto porque por vezes esta repetição de ideias, de ter uma palavra ou uma ideia no início de um texto e se ela vai ser repetida de novo no fim, possivelmente é um texto que inicia e termina um assunto e ele próprio tem uma mensagem. Então, o nome é um inclusio, o nome que se dá, e notamos aqui essa repetição, ou seja, apesar de podermos extrair daqui alguma outra coisa, algum outro valor, uma mensagem de Jesus, seja o que for, a ideia sempre está como que envolvida. A ideia que envolve tudo que vai acontecer nesta narrativa é Jesus a manifestar-se então aos seus discípulos, portanto, como o Cristo ressurreto. E de novo temos que enfatizar que aqui é um momento emocional muito grande. Eles estiveram na crucificação, eles viram a cruz, eles viram o ato, eles viram a morte de Jesus, viram a questão do sepultamento, e é um impacto tremendo depois ter a noção de que toda a informação que a sua mente tinha recebido, que Jesus teria sido crucificado, teria morrido e teria sido sepultado, agora tudo isso é como que é revertido e afinal ele está de novo vivo. É um impacto que eu creio que nós teremos muita dificuldade em compreender, porque nunca passamos uma situação como esta, e João dá, como que enfatiza também essa situação. Eu queria que olhássemos aqui então para os discípulos, nestes primeiros 14 versículos. É verdade que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, já apareceu e está com eles. Ele está vivo também, mas também é uma realidade, eles ainda precisam de comer. Talvez algumas pessoas podem pensar que isto é uma falha deles, que eles não deveriam mais voltar a pescar, porque o Senhor tinha dito que eles seriam pescador de homens, lemos isso em outros lugares, mas a verdade é que esta era a forma como eles angariavam sustento para eles próprios, era a forma deles viverem, e eles teriam que comer, então a atividade deles era
apanhar peixe. Possivelmente algum peixe seria para eles próprios comerem, outro para venderem e terem recursos para outros gastos. Então, não é por causa de Jesus ter ressuscitado e de ter todo o poder que nós agora não necessitamos mais de trabalhar ou ter qualquer atividade, esperando que agora o peixe caia do céu. Então Pedro diz, vou pescar, e sim, uns discípulos juntam-se com ele. João não indica o nome de todos, ele indica um número de discípulos, e tudo dá a entender que é por causa de ele querer manter este anonimato do discípulo amado. Ele decide não mencionar todos os nomes. Assim, o leitor não fica a saber exatamente ou com tanta facilidade quem escreve. É muito interessante também notar que João, ele tem o discernimento, e este é o testemunho próprio dele, ele tem o discernimento de quem é aquele homem na praia, que na altura eles não reconheceram, talvez por ser ainda escuro, ou no distância, apesar de se poder ouvir a voz, mas ele é o primeiro a reconhecer que aquele é o Senhor. Notem que já foi ele que viu e creu quando ele espreitou no sepulcro, ele viu e creu na ressurreição de Jesus. E agora João de novo percebe, é o Senhor. Isto que está a acontecer não é obra de acaso, não calhou, não é um curioso que por acaso tivemos sorte. Não. João consegue discernir que o que está a acontecer, o facto da indicação ter sido dada e eles terem atirado a rede, indica que é o Senhor que está ali presente. E isto é extremamente importante. Nós podemos apreender esta sensibilidade que João tem de reconhecer na vida a bênção de Deus, a mão de Deus, a direção de Deus, e não apenas pensar que as coisas acontecem finalmente, depois de tanto esforço, agora conseguimos apanhar peixe. Ou outro tipo de raciocínio. Olha, se a gente tinha acabado meia horita mais cedo, antes de ver a pessoa na praia, já não tínhamos peixe nenhum. Que sorte! Por vezes este é um tipo de raciocínio que fazemos, mas João consegue perceber que o que está a acontecer é por causa do Senhor, é a presença de Deus ali. Isto é significativo também para o ministério que eles próprios irão ter. Então, há aqui uma percepção de que o esforço humano não garante os resultados. É claro que nós temos que nos esforçar, mas não é a garantia. Nós não podemos garantir que o controle não está na nossa mão, que a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso esforço vai resultar naquilo que nós esperamos. Neste caso, eles andaram a noite inteira e não conseguiram apanhar nada. Não sei se eles nunca teriam atirado para aquele lugar, mas a questão é que há um encontro muito importante entre a ordem que Jesus diz, a altura em que eles ouvem, a altura em que eles decidem atirar a rede e um cardume de peixe. Há algo que ultrapassa a nossa compreensão, mas este relacionamento que o Senhor tem com eles e a forma como eles respondem permite então que eles apanhem, eles percebem que aquela pesca que eles fazem, então não é só por causa do seu próprio esforço, porque o seu esforço em quase nada deu. Por outro lado, temos então Jesus. E a atitude de Jesus aqui é muito interessante. Ele tranquiliza-os, ele tem uma palavra para eles quando ele diz: venham comer, venham, comam. Um convite, quase que uma insistência. Eu não sei se eles estariam ali um pouco perplexos a olhar. É interessante como João diz, eles sabiam que era o Senhor, mas queriam perguntar, mas não queriam perguntar. Porquê? Porque tinham assistido à crucificação, sabiam do sepultamento, e agora estar de novo, frente a frente, com ele vivo. Claro que a mente humana fica sem saber gerir toda esta informação, e Jesus tem esta insistência e convida-os. Então, esta atitude dele, ele está a tranquilizar os discípulos: não tenham medo, eu estou cá, estou vivo, quero-vos servir, venham comer comigo, está tudo bem. E é interessante que ele vai de encontro também às suas necessidades físicas. Eles tinham estado a pescar. Jesus, interessante, ele não ficou à espera deles na sinagoga. Ele não ficou à espera deles num outro lugar para lhe dar mais uma lição,
de teologia ou um outro princípio moral ou do reino dos céus. Ele vai de encontro com eles estão lá na sua atividade e Jesus vai ter com eles e indica onde eles podem lançar a rede. Mas também, quando eles vêm, que estão cansados, andaram a noite inteira, não apenas Jesus proporciona uma pesca, com bons resultados para eles, mas também ele tem o trabalho de fazer fogo, já tem algum peixe, não sei onde Jesus conseguiu aquele peixe, e também tem pão. Então, depois de uma noite de frustração, talvez, uma noite de esforço e de frustração, ter a alegria de ter a rede cheia e olhar para a praia e alguém, gentilmente, preparou uma refeição para eles e convida-os a comer. Então Jesus vai de encontro às suas necessidades físicas, mas emocionais também. Sabe que são homens frágeis. E ele convida-os para estar com eles e serve gentilmente, com amor, os seus discípulos, preparando-lhe aquela refeição no fim de uma noite de labor. E tem um pormenor muito interessante, que é a rede. Várias vezes João menciona aqui a rede. Então, a rede é lançada, a única vez naquela noite em que a rede é tirada eficazmente, no sentido de sucesso de apanhar peixe, ela é lançada à voz de Jesus, à ordem de Jesus. Também é a rede, naquela vez ela apanha uma grande quantidade de peixe, ela vem cheia de peixe, portanto João usa estas repetições, essas ênfases, uma grande quantidade de peixe, ela estava cheia de grandes peixes e admiração, não se rompeu. É interessante que às vezes muitos teólogos passam algum tempo a tentar discutir o significado do número 153 e há algumas fórmulas matemáticas, muita ideia complexa, mas o que eu tenho visto e li também em alguns autores, mas o que eu vejo em alguns pescadores, contam o peixe, porque o peixe é pesado ou contado para ser vendido, então faz parte da vida de alguém que está no comércio comprar, medir, pesar, saber o que é que aconteceu. Então vinha peixe, contaram-se os peixes e realmente parece que é algo fantástico, mesmo na vida destes homens experientes na pesca. E o que João enfatiza, a rede não se rompeu. Notamos que noutras narrativas dos evangelhos em que há uma pesca, as redes iam se rompendo, mas neste caso, não. Neste encontro com Jesus ressurreto, em que ele se manifesta aos seus discípulos, João parece que está a dizer para nós, é impressionante, mas a rede não se rompeu. Ou, de outra maneira, era provável, era esperado que a rede se rompesse, mas não rompeu. Conseguiu aguentar com todo aquele peso dos peixes. E um comentador que pertencia também às Igrejas dos Irmãos, F.F. Bruce, sobre isto ele comentou o seguinte: a rede do Evangelho jamais se romperá. Não importa quantos convertidos ela abriga. Não há limite para o número que ela pode abranger. Então, Jesus está aqui realmente num aspecto muito prático, a cuidar dos seus discípulos em termos físicos, mas aqui há pedagogia. Aqui há um ensino bem claro para eles e para nós hoje. Então, uma das questões que nós temos que notar e temos que aprender nesta narrativa, nesta lição de facto que João aprendeu, não é por causa de andar a noite toda a fazer coisas por iniciativa própria, porque é necessário, porque eles precisavam de se alimentar, não é tudo isso que vai resultar numa boa pescaria, digamos assim, num bom resultado que nós esperamos. O que é importante aqui, o que deu sucesso, foi ouvir a voz de Jesus. Foi ouvir e agir segundo aquilo que se ouviu. Portanto, não é apenas um palpite de alguém curioso que diz atira para ali, ali de certeza vai ter. Não, não é nada disso. É alguém que é o Criador dos céus e da terra. Voltando ao início do Evangelho, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A água, o mar, da Galileia,
a terra, toda aquela região, os peixes, tudo isto é o resultado deste Jesus que estava ali com eles, que tinha morrido, mas estava agora vivo, tinha ressuscitado. E o que é importante para eles não apenas andarem no seu esforço, mas conseguirem no seu esforço discernir, e isto aplicava-se não somente à pesca, mas ao futuro que eles iriam ter, ao anúncio do Evangelho. Então, a sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. Para recordar, só para avivar a memória, há um caso, por exemplo, que Lucas relata no livro de Atos, na missão de Paulo, em que ele quer anunciar o Evangelho e vai pela Ásia Menor anunciando o Evangelho. Mas por 2 vezes Lucas registra que Paulo não foi onde quis, ou seja, a sua motivação era boa, anunciar o Evangelho, de certa maneira estava dentro do âmbito geral da missão que Jesus tinha dito de irem fazer discípulos de todas as nações, ou em Atos sereis minhas testemunhas, mas 2 vezes notamos que o Espírito de Jesus ou o Espírito de Deus os impediu de irem a determinado lugar anunciar o Evangelho. Mais tarde Paulo compreende porque alguém que o chama para ir à Macedónia. Então, não é apenas o esforço, o empenho que é necessário, mas esta sintonia com este Jesus que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Ressuscitou, ele está vivo. Ele fala, ele relaciona-se, ele sabe, ele conhece, ele dá ordens. E faz parte da missão do discípulo ter esta sensibilidade e perceber que aquilo que está a acontecer é a mão do Senhor. E essa, então, foi a percepção que João teve. Eu vou agora fazer uma pausa para os grupos e tenho 2 perguntas. Eu espero que consigam perceber a ideia, mas a primeira, na primeira pergunta, é nós podemos perceber a voz de Jesus na nossa vida. O que é que ele nos tem comissionado? E se pudermos partilhar, eu não coloquei aqui o texto, mas queria apenas lembrar em 1 Coríntios, Paulo inicia que acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E por vezes é isso que nós temos. Não conseguimos ouvir a voz do Mestre, porque mais à frente Jesus vai dar ordens a Pedro para que ele o siga. E essa está relacionada com a segunda pergunta. Enquanto Pedro fala com Jesus, ou melhor, Jesus fala com Pedro, João segue-o. E aquele outro discípulo que segue Jesus acaba por distrair ali as ideias de Pedro. Num dado momento, Pedro pergunta, e este? E Jesus diz a ele, olha, tu segue-me. Então, até que ponto, por vezes, nós estamos mais distraídos com os outros de que seguem Jesus do que com as conversas que Jesus quer ter connosco para que nós o sigamos. Temos de ir para os grupos, então. Sim, vamos dividir-nos em grupos e lembrem-se de ter alguém depois para partilhar, quando voltarmos à sala principal, para partilhar, resumir aquilo que foi falado nos mini-grupos, está bem? Escolham uma pessoa para isso. Então vá, até já. As perguntas estão no bate-papo, para podermos recordá-las e podermos pensar sobre elas. Um bom tempo para todos, então. Ao irmão Zé Água. Sim, o nosso é Como? O nosso é um. Então vai, irmão Zé Água. Estava bem o pensamento. Então, começámos por considerar que a missão ou o ministério dos anciãos, uma seria de pastorear e outra de ensinar, e depois ouvimos o testemunho de alguém que recebeu do Senhor que a missão do Senhor para ele e para a sua esposa seria apoiar e fazer missões. Também falámos sobre a evangelização, o evangelizar, que é uma função que deveria ser dada para todos, mas também aqui houve uma parte, entre aspas, teórica. Temos que distinguir entre o que é entre testemunhar e evangelizar. O testemunho é uma ordem dada a todos, o evangelizar é um dom dado por Deus. Então,
Só acerca das distrações que podem acontecer com o nosso serviço para o Senhor, com o nosso ministério. Elencámos algumas. A primeira foi de que, por vezes, nós não fazemos, porque começamos a olhar para os outros, e os outros não fazem, e nós distraímos e achamos que também não devemos fazer. Se os outros não fazem, eu não vou fazer. Esta é uma distração um pouco perigosa também para aquilo que nós temos para fazer para o Senhor. Por vezes também queremos copiar os dons dos outros que nós não temos e não pomos o nosso dom em função, em obra, em serviço para o Senhor. Os usos e costumes, também falámos aqui, que podem causar distração no ministério que nós temos para cumprir. E aqui, em especial, os jovens são os que mais são atingidos com esta situação e também as mulheres. As novas tecnologias, as redes sociais, também consideramos que é um motivo que muitas vezes nos distrai e não permite que nós cumpramos para aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor pôs à nossa frente para fazermos. E por último, ouvimos um testemunho de um dos irmãos que um pouco, tal e qual como da primeira distração, as pessoas não se disponibilizam para servir o Senhor, apenas querem ser servidas, e isto também causa dificuldades na nossa vida como responsáveis. É tudo. Espero eu. Obrigado, irmão Santiago, e obrigado ao grupo 1. E havia outra sala, o grupo 2, não sei quem é o porta-voz, mas pode ativar o micro e dizer as conclusões, aquilo que falaram. Ok. Força, Pedro. Então, no grupo 2, nós falamos em resposta à primeira pergunta, que era importante nós, então, vermos os dons e termos este zelo por exercitá-los, e depois começamos a tentar realmente demonstrar que a pergunta, o objetivo era falar mais diretamente para nós podermos expor as nossas ordens. Então houve realmente várias indicações, o facto de ensinar, de anunciar a palavra, de pastorear. Tivemos também um testemunho no sentido de ir falar a uma determinada zona específica, ir lá dar assistência a essa localidade, e falamos também o facto de podermos ser também missionários cá dentro. Portanto, foi algumas das ordens que nós testemunhamos entre as diversas pessoas do grupo. E também mencionamos isso, que às vezes nós sabemos os dons de Pedro, os dons do apóstolo Paulo, e é importante nós sabermos e conhecermos qual a nossa ordem. Portanto, a ordem que Jesus nos deixou para cada um especificamente para desempenharmos realmente esse ministério. Em resposta à segunda pergunta, relativamente à parte da distração, nós aqui focamos a parte quando Jesus diz a Pedro: a ti, que te importa? Tu segue-me. Portanto, o Pedro estava a querer saber ou ter aqui alguma escolhivelhice relativamente a como é que João havia de honrar o Senhor, e nós demonstramos e focamos-nos que muitas vezes nós, em vez de olharmos para a nossa ordem, estamos a olhar para as ordens do vizinho ou do nosso irmão e nos distraímos muitas vezes com esses ministérios dos outros, e às vezes ou não sabemos qual o nosso, e estamos muito preocupados com os outros. Portanto, foi basicamente esta distração que nos últimos minutos abordamos aqui no nosso minigrupo. Ok, Pedro, obrigado, e obrigado ao grupo todo pelas vossas conclusões e contributo. Vamos passar ao Paulo Oliveira para ele poder concluir o capítulo, o estudo de hoje. Paulo, força. Tens que ativar o micro. Ok. Ok. Obrigado. Então são coisas que eu creio que nós devemos pensar, e notem que, apesar de João ter o propósito de escrever o Evangelho para que as pessoas saibam quem é Jesus e tenham vida eterna
no nome de Jesus, mas ele não fica somente por aí, não é? Ele quer dar mais alguma ênfase acerca também de que nós não somos apenas salvos, mas somos também chamados para servir. Então, esta ideia de que ele tinha Jesus tinha um chamado para Pedro e tinha um outro para João, e podemos concluir para outros também. Portanto, este é o texto da 1 aos Coríntios, e eu realmente quero encorajar cada um de nós. Quando anunciamos o Evangelho, a ideia não é apenas de que temos pecados perdoados e vamos para o céu. A ideia de seguir, de servir, ela está muito bem retratada aqui neste epílogo que João faz. De novo, Jesus está a servir os discípulos. E na segunda parte que iremos ver agora, Jesus vai chamar os discípulos para servirem também. Então temos este momento da conversa e temos com Jesus, Pedro e João. E Pedro, então, temos um Pedro também para ler aqui. Ok. Então diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho do João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto a significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia aos livros que seriam escritos. Obrigado, Pedro, pela leitura. Então, nesta segunda parte, eu queria que olhássemos para algumas ênfases que João dá no texto através das repetições. A ideia de amar, ou de amor, ela surge aqui 7 vezes, 2 no versículo 15, 2 vezes no versículo 16 e 3 vezes no versículo 17. E isto estabelece o relacionamento, então, entre Jesus e os discípulos. João de novo volta aqui a jogar com palavras. Na nossa tradução temos sempre o verbo amar, no grego são usados 2 verbos, mas também já notámos que muitas vezes João usa várias palavras. Aliás, neste texto também a palavra para peixe não é sempre a mesma. Há um momento em que ele usa uma palavra diferente, que mais tarde foi usada pela igreja primitiva como um acróstico, talvez uma primeira declaração de fé,
que afirmava sendo Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Mas aqui há uma grande ênfase no amor, e aquilo que Jesus quer agora estabelecer é um relacionamento e dizer, sim, que Pedro o ama, ele ama Pedro porque ele já o serviu e ele quer também o comissioná-lo, e o que está baseado nessa missão não é apenas um sentido de dever, vai além disso. É um amor. É amor no relacionamento. E todo o resto do compromisso está ali presente por causa destes laços de amor. E isto é a base do nosso relacionamento com Deus. E como João mais tarde vai escrever também na sua carta, nós não podemos amar a Deus que não vemos se não amamos ao próximo a quem nós não vemos. Não sei se lembra, mas Pedro tinha afirmado que ainda que todos o negassem, ele nunca o negaria. E agora Jesus pergunta se ele ama mais do que os outros todos. E Pedro percebe a sua fragilidade e percebe a soberania e o conhecimento profundo que o Senhor tem acerca dele. Então, Senhor, tu sabes tudo. Então Jesus sabe muito mais de Pedro do que o próprio Pedro. E esta é uma ênfase que está aqui a nível de relacionamento. Ou seja, a mensagem do Evangelho inclui esta parte. Se este epílogo não tivesse sido escrito por João, estaremos a ter uma mensagem do Evangelho incompleta, que apresenta o homem como caído de noite na escuridão sem Deus, em que Cristo vem, sim, ele dá a sua vida, é rejeitado por alguns, outros creem, ele morre, é sepultado e ressuscita. Mas para João, tudo não termina aí na ressurreição. Há um encontro, há um curar de feridas, há mandamentos, há ordens, há relacionamentos, há coisas para fazer, não para o meu próprio proveito, mas para o proveito do reino dos céus, e a base que vai estipular todo esse serviço, qualquer tipo de ministério ou de chamado, tem que passar por uma base tremenda do nosso amor para com Deus, que implica, está implícito, o nosso amor uns para com os outros. E a motivação do serviço é a mesma. A nossa motivação é servir porque amamos. Amamos a Deus que nos comissiona, amamos aqueles a quem vamos servir. Qualquer outra motivação sai fora do âmbito do reino dos céus, de facto. Nós, na nossa sociedade, fazemos coisas por várias razões. Aqui a motivação é o amor àquele que nos chama, é o amor daquele a quem nós vamos servir também. E a motivação da missão e da obediência é a mesma coisa. Não se obedece por medo, não se obedece apenas por um respeito. Sim, tudo isso está incluído, mas vai-se além disso. A obediência é porque se ama. Então, se nós tivermos todas as outras palavras que são necessárias, como compromisso, sujeição, obediência, respeito, temor, se tivermos todas elas e omitirmos a palavra do amor, é como se todas elas desmoronassem. Porque tudo isso está baseado e é construído nesta expressão de amor. Primeiro, que Deus esteve connosco, enviando Jesus, que Jesus esteve para connosco e para com o Pai, da forma como viveu, entregando-se à morte, como Paulo diz no outro lugar, e morte de cruz, e agora a mesma mensagem, como o Pai enviou, ele envia a nós com as mesmas motivações, com as mesmas paixões, porque tudo isso é dado pelo mesmo Espírito que ele concede, que habita em nós. É um desafio tremendo, mas faz parte desta mensagem da redenção, da salvação. É uma obra completa. Não é apenas alguém que estava caído e Deus estende a mão e levanta. O quadro que João quer dar é mais do que isso. E alguém que estava caído, que seria um inútil ou desprezado, seja qual for a situação, Cristo levanta, dá nova vida e essa nova vida começa-se a viver e frutifica. Voltando, por exemplo, àquela analogia da videira, ele é videira e a vara que está unida, ela transmite vida, ela frutifica, dá fruto. E é isto aqui que agora Jesus está a encorajar este discípulo Pedro a ir e produzir fruto, porque ele foi comissionado precisamente para essa missão de produzir fruto. Também temos uma repetição, e aqui de novo a palavra
é também alternada, portanto, João gosta de alternar as palavras, mas são sinónimos, alimentar e pastorear, e isto é muito interessante, portanto, no alimentar e pastorear, o pastor nunca põe a comida na boca da ovelha. Leva, guia, orienta, prepara, mas é a ovelha que vai lá comer. Mas temos aqui, no versículo 15, 16 e 17, este repetir de alimentar, de pastorear. A ovelha norte João usa a expressão apascenta, pastoreia, apascenta. E temos também a repetição com os cordeiros. No primeiro momento, no versículo 15, ele prefere usar a palavra cordeiro, e depois no versículo 16 e 17, então ele menciona ovelhas. E este é um cuidado que é necessário, o cuidado de pastor, de pastorear, de proporcionar ensino sólido, de cuidar de um rebanho, saber como estão. Este é o ministério do pastor. Este é um dom espiritual também que Deus deu à igreja. E Pedro está aqui a ter essa comissão de cuidar do rebanho. Quem comissiona, quem tem iniciativa, não é Pedro. É o dono do rebanho. As ovelhas são deles. São dele. Ele diz, pastoreia as minhas ovelhas. Então, quem tem a ideia de pastorear e quem é o dono do rebanho não é Pedro. Jesus é que chama e as ovelhas são dele. Então Pedro está a cuidar daquilo que não é dele. Pedro irá cuidar daquilo que é do seu mestre. Então prestação de contas é extremamente importante. Não é nosso. É uma missão que Deus nos chama a desempenhar. Mas ele é que chama e o rebanho não é nosso. É dele. As ovelhas não são do discípulo. Então, e a missão do discípulo é alimentar, pastorear. E aqui é um problema porque, por vezes, pensa-se que a função é ser-se respeitado. Essa não é a nossa função. Nós não temos que zelar pela nossa imagem, no sentido de querermos ou exigirmos dos outros que nos tratem bem. Isso deve ser com eles. A nossa função, neste caso, alimentar, pastorear, é servir o rebanho. O pastor, final e último, é Cristo Jesus. Mas ele chama outros para pastorear, para cuidar o seu rebanho, as suas ovelhas. Outra repetição que surge aqui, então, e vou considerar como aqui a última repetição, que é a ideia de seguir. E 3 vezes aparece Jesus, chama Pedro para o seguir, vê que segue João, e Jesus de novo enfatiza Pedro para o seguir. E este seguir tem este problema da distração. Realmente, ali nem há verbo, é apenas uma pergunta que quase que Pedro, no nosso português, de gíria seria, e este? E ele? O que é que se passa com este? Mas a função de Pedro não era questionar, era seguir. E ele houve a resposta. Uma resposta um pouco dura. O que tens com isso? Uma repreensão. A tua missão não é saber dele. A tua missão é cuidares de um rebanho, das minhas ovelhas. João, neste caso, era um co-discípulo, juntamente com Pedro. Não temos aqui uma estrutura clerical ou hierárquica em que Pedro está a assumir um pastorado dos restantes discípulos. Ele era co-discípulo juntamente com João. E Jesus está a chamar Pedro e comissioná-lo. Irá chamar João e comissioná-lo também. E temos até outras cartas do Novo Testamento escritas também pelo mesmo discípulo João. E a ordem enfática que Jesus dá a Pedro: tu segue-me. Quase que a minha mente fica a pensar algo do género: deixa de te meter na vida dos outros. Eu chamei-te, comissionei-te, tu tens uma missão, tu segue-me. Os outros, deixa-os andar, eu cuidarei deles. Tu tens de cuidar do meu rebanho.
os outros eu entendo com eles. Ou seja, João, eu vou entender com ele. E Jesus até usa esta expressão, se eu quiser que ele fique, até que eu volte, o que é que tu tens a ver com isso? É uma forma, digamos, de certa maneira, dura que o Senhor tem de falar com Pedro, mas não quer deixar espaço para dúvidas de que realmente quem controla, quem chama, é o Senhor, e nós respondemos em amor, em obediência, pensando também na questão de prestação de contas. Então, voltando atrás ao fim do capítulo 20, João escreve com este propósito, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então Pedro e João já creem, eles já perceberam que Jesus ressuscitou, e agora esta vida que eles estão a ter, irão receber a presença do Espírito Santo de forma plena, registada em Atos 2, mas esta vida faz parte da missão, o serviço. Portanto, não há um conceito de discípulos de Jesus que estão apáticos ou estão de férias. Há uma missão a fazer. E Jesus aqui deixa também um último ponto que eu queria destacar, que é a promessa da sua vinda. E esta expressão pode parecer subtil, pode surgir até de uma forma muito subtil, mas Jesus diz, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Então, aqui nós podemos perceber que a ideia de Jesus vir é aqui afirmada. Ele vem. Não há dúvidas disso. A questão é, até Jesus vir, o nosso propósito é seguir Jesus. Para quê? Para que outros creiam. E é isso que João está aqui a fazer. Ele está a escrever este livro para que alguém creia que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenha vida. E ter vida eterna não apenas dizer eu creio em Jesus e agora eu sou dele. É mais do que isso. É ouvir a voz de Jesus, dizer-lhe, segue-me. Dizer-lhe, alimenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Ou outra missão que Jesus vai dar a cada um de nós. Então, esta mensagem do Evangelho de João tem a ver com esta ideia também de vida em abundância, conforme já tinha sido mencionado no capítulo 10 e no versículo 10 de João. Esta promessa da sua vinda. E esta é certeza também que nós temos. Aliás, Jesus já tinha mencionado isso no versículo 3 do capítulo 14. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas este momento, enquanto Jesus vai e volta para nos buscar, não é um momento passivo, de inatividade, de tentar suportar da melhor maneira as dificuldades da vida. Não é esse o propósito da vida cristã. É uma vida ativa para o reino dos céus, em que recebemos ordens, capacidades da parte do nosso Deus, da parte de Jesus, através do Espírito Santo, e temos que conseguir ouvir essa voz, aquele que nos chama. Primeiro, ele indicou aos discípulos onde deviam atirar a rede, e eles tiveram uma grande quantidade de peixes. Eles não estão sozinhos, ele serviu-os, mas mesmo assim, ele não serve apenas com tudo que ele tem. Jesus diz a eles, tragam do vosso peixe. Então, como que há ali uma comida que é dada, proporcionada pelo próprio Senhor aos seus discípulos, mas uma outra que eles próprios têm. E agora Pedro tem que ouvir estas palavras. Cuida do meu rebanho. A base é o amor. E isto é importante também para nós. E para quem nós comunicamos o Evangelho. Os nossos olhos devem ir além do que alguém dizer, eu quero Cristo na minha vida. Se quer Cristo na sua vida, excelente, compreendeu o propósito porque é que João escreve. Agora é hora de começar a crescer, de perceber como é que Deus o capacitou de se envolver em ministério, em serviço, para que outros mais possam crer e ter assim a vida eterna também. Então eu termino aqui. Obrigado pela vossa dedicação e paciência, que o Senhor vos abençoe. Para a semana iremos ver só o penúltimo e último versículo e ver a relação então com todo o Evangelho
anotando alguns pontos mais essenciais de destaque. Ok, Paulo, obrigado também. Conforme Paulo dizia, nós para a semana então terminamos o Evangelho de João, concluímos. Não vamos esquecer de vir preparados para então fazermos a nossa oferta e vamos ter uma palavra de oração final. Vamos